Olá, boa noite a você, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a sua família. E nesse momento nós estamos iniciando o nosso culto de celebração, de adoração a esse Deus. E eu quero convidá-lo esta noite, nesse momento, a celebrar ao Senhor com alegria, com gratidão, em seu lar, na sua casa, nesse momento que você tem separado para louvar ao Senhor. Eu quero aqui deixar um salmo para nós iniciarmos esse culto, o Salmo 145, aonde Davi diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Olha que maravilhoso que Davi está dizendo aqui. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome para todo o sempre. Louvarei o teu nome para todo o sempre, todos os dias te bendirei. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza, ela é insondável. Olha que maravilhoso que ele deixa nesse salmo para mim, para você, para a nossa reflexão de celebração, de adoração a Deus. Deus é digno de todo louvor e adoração. Ele é muito digno de ser louvado. Ele é o Deus dessa terra e o Rei de todos os povos. E eu quero convidar você essa noite a celebrar com alegria, com gratidão, louvar a esse Deus com todo o seu coração, bendizendo o seu nome, pois Ele é digno de todo louvor e adoração. Desejo a você um ótimo culto na presença do Senhor. Celebre esse Senhor e que Deus fale grandemente ao teu coração esta noite por meio da sua palavra. Deus te abençoe. Aqui na presença, apesar do que tens feito em mim, te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus, Santo, justo, sempre és fiel. Adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eis aqui na presença, apesar do que tens feito em mim, te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus, Santo, justo, sempre és fiel, salva, cura, redime o meu ser, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és,
sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és
teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Olá, boa noite a você, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós nesse momento de culto, de celebração a Deus que nós temos separado aos domingos para louvarmos ao Senhor. Nesse momento nós vamos refletir na palavra de Deus, pensarmos um pouco em uma proposta bíblica, em alguns princípios valiosos para a nossa vida, a nossa caminhada da fé. E hoje nós vamos pensar no tema o caminho da derrota. Nós vamos pensar um pouquinho sobre como caminhar para a derrota. E diante desse caminho para a derrota, nós vamos tirar algumas lições para não caminharmos nessa proposta, porque isso não é o que Deus espera de mim e de você. Pelo contrário, o que Deus espera de mim e de você é que nós trilhemos o caminho da vitória na vida espiritual com Deus. O texto para a nossa reflexão desta noite está baseado no capítulo 13 e no capítulo 14 de Números. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí no capítulo 13 e 14 de Números, é o texto que nós teremos como base para essa reflexão da nossa noite. Então, o que acontece aqui? Vou contar essa história aqui para nós pensarmos um pouquinho e termos um contexto diante do que está acontecendo, onde nós vamos chegar no texto que vamos ler uns versículos mais para frente aqui. Então, no capítulo 13, começa-se um momento onde Deus conversa com Moisés e vai dizer para ele assim: Moisés, escolhe alguns homens para que eles vão à terra, para espiar essa terra, a terra que eu prometi dar a vocês. Deus havia feito uma promessa a esse povo. Deus havia feito uma promessa que daria uma terra a esse povo. Desde Abraão, quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Deus havia feito uma promessa a Abraão que daria uma terra a seus descendentes, que seus descendentes cresceriam, seriam abençoados e tudo mais. Então, chega nesse momento onde eles estão próximos da terra. E Deus diz a Moisés o seguinte: Moisés, escolhe alguns homens para que eles vão até essa terra e espiem ela, para ver se essa terra é boa, o quanto ela é boa, espie para ver como são as pessoas que moram lá, como é as coisas nessa terra, e tragam alguns frutos dessa terra para que todos vejam. E Moisés escolhe 12 homens para sair e para espiar essa terra que Deus havia prometido a eles. Depois de 40 dias, esses homens voltam, eles retornam dessa jornada de espiar essa terra, e quando eles chegam, eles começam a relatar algumas coisas. E diante desses relatos é onde nós vamos extrair algumas lições para a nossa vida, na caminhada da fé, na caminhada da vida, e vemos o que nós não devemos fazer, como não agir diante dessa jornada da vida, com base no que esses homens fizeram e induziram uma nação inteira a fazer também, diante daquilo que eles haviam visto. Então, a primeira lição que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é que o caminho da derrota ele é marcado pelo pessimismo diante do desafio. Quando aqueles homens vão à terra e eles veem a terra, eles vão trazer um relato, e 10 desses homens vão relatar de uma forma negativa aquilo que eles viram na terra. 10 homens de 12 vão relatar de uma forma negativa, porque quando você vai para o versículo 27, olha o que o texto diz: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Preste atenção aqui. Primeira coisa, esses homens haviam visto, eles notaram que a terra era boa. Eles notaram
que essa terra ela produzia de uma forma legal, boa, agradável, uma forma bem produtiva para eles, era uma terra boa. Então, quando eles veem isso, eles trazem esse relato ao povo, a Moisés e seus líderes, então eles apresentam esse relato, a terra de fato é boa, mas, tem um mas. E o que é o mas? O versículo 28, eles dizem assim, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Negueb. Olha só, aqui eles estão com medo por causa do desafio. Quando eles chegam, eles olham para a terra, eles veem a terra, e diante dessa espionagem que eles fazem, eles conseguem ver que a terra era boa para produzir. Só que eles começam a enxergar mais os desafios que eles têm pela frente. Eles começam a ver de uma forma pessimista a conquista dessa terra. Então eles começam a ser negativos. Essa terra é boa, mas tem um problema. Qual é o problema? Tem gigantes, essas cidades são fortificadas, não é fácil de conquistá-las e nós não vamos conseguir. Essa é a real. Então aqui eles estão enxergando mais os problemas do que a solução. Se você ver no versículo 32, olha o que eles vão dizer. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Olha só que interessante. Eles enxergam muito os problemas. E esse é o primeiro princípio para a derrota. É quando nós enxergamos a vida com pessimismo. Quando a gente vive de uma forma pessimista, tudo vai dar errado, nada vai dar certo, os problemas são muito grandes, os desafios são enormes, a gente não vai conseguir, a gente não vai conquistar, a gente não vai vencer, a gente não vai conseguir chegar lá, e a gente começa a olhar mais para os problemas. Mas sabe por que a gente começa a olhar para a vida de uma forma pessimista? Porque que esses homens, eles começaram a ver mais os problemas e relatar mais problemas do que solução, porque eles estavam se esquecendo de uma coisa muito importante. E a coisa importante aqui é Deus. Quem havia prometido a terra para eles não foi um homem, mas foi Deus. E Deus estava conduzindo esse povo diante de muitos milagres e maravilhas até nesse momento. E aqui eles começam a duvidar daquilo que Deus havia prometido a eles. E não diferente na nossa vida, é assim também. Quando nós começamos a duvidar das promessas de Deus, quando nós começamos a duvidar daquilo que Deus pode fazer em nossa vida, nós vamos começar a enxergar mais os problemas, mais os desafios, mais os gigantes ao nosso redor, e a gente vai se ver como gafanhotos, como pequeninos diante dos problemas. E talvez os nossos problemas sejam grandes de fato. Talvez os nossos problemas sejam enormes. Os problemas desses homens não é uma mentira aqui que eles estão apresentando. De fato, a terra é difícil de ser conquistada. Os gigantes são difíceis de ser derrotados. Mas o detalhe é a fé. A vitória deles não estaria na sua própria força, na sua própria capacidade. Não diferente na minha e na sua vida é assim. Nós não vencemos porque somos bons, nós não conquistamos coisas porque nós temos capacidade e força para isso. Não, é porque quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, a nossa fé nele, nós cremos que Ele está no controle de tudo e Ele começou uma obra em nossa vida, Ele vai completá-la. Então nós colocamos a nossa vida diante dEle e Ele conduzirá todas as coisas. E nele nós conseguiremos vencer, mas o povo, ele se esqueceu disso. E eles estavam a caminho da derrota. Agora, uma outra lição que a gente pode extrair aqui, o princípio da derrota, é que o caminho da derrota aqui, ele é marcado por quando nos deixamos influenciar
por pessoas sem fé. Esses homens perderam a fé em Deus. Eles não estavam acreditando que Deus era capaz de resolver esse problema. Mas eles estão influenciando pessoas, uma nação inteira, a desacreditar de Deus também. E esse é o caminho da derrota. Quando nos deixamos influenciar por pessoas sem fé. Porque quando você vai no versículo 1, olha o que acontece diante desse relato que eles trazem. Então, do versículo 1, capítulo 14, ele diz assim: então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Os 10 espias aqui, eles estavam relatando e influenciando toda aquela nação ao desânimo, ao fracasso, à derrota. Eles chegaram e apresentaram todos os problemas, a sua falta de fé, e essa falta de fé, ela influenciou de uma forma negativa toda a nação. E a nação abraçou essa derrota. A nação acreditou na derrota. A nação desacreditou de Deus. É tanto que esse povo, ele deseja voltar para o Egito. Para você que não sabe, esse povo passou 430 anos como escravos no Egito. Deus libertou esse povo por meio de Moisés. Deus escolheu Moisés para libertar essa nação. E Deus liberta esse povo, uma coisa que era impossível de acontecer. Traz esse povo para o deserto, abençoa esse povo, faz coisas incríveis acontecerem no meio desse povo. Mas chega diante de mais um desafio esse povo, e esse povo está se esquecendo de quem Deus é. Está se esquecendo da promessa de Deus. E essa influência negativa começa a tomar conta desse povo. E aí eles desejam até substituir Moisés. Olha a gravidade disso. Que eles vão dizer no versículo 4 do capítulo 14, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. E sabe qual que é a gravidade disso? Porque a falta de fé, ela faz, ou ela nos leva a tomar decisões baseado em nosso critério de sucesso e de segurança. O que esse povo entende como sucesso e segurança? Não ir para ganhar aquela terra. Aos nossos olhos era melhor estar no Egito. Lá nós éramos escravos, mas nós tínhamos vida. Nós não morríamos por meio de guerras, de gigantes, de espadas. Agora Deus nos trouxe aqui para guerrear. Deus nos trouxe aqui para lutar, para batalhar, para morrer aqui. Não. Então, aos nossos olhos, o que é melhor? O melhor, o sucesso para a gente é voltar para o Egito. A segurança é voltar para o Egito. Olha o que essa nação está pensando. Olha o que esse povo está dizendo. Mas é isso que a falta de fé nos leva a fazer. Quando nós começamos a desacreditar de quem Deus é, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus quer fazer através de mim e de você em nossas vidas, nós começamos a tomar decisões que vai nos levar ao fracasso. Porque nós vamos começar a colocar como critério segurança e sucesso aquilo que a gente acha, aquilo que a gente acredita, aquilo que aos nossos olhos é o correto. E, na verdade, o verdadeiro sucesso está em obedecer aquilo que Deus diz. Está em viver aquilo que Deus espera que a gente viva. Em caminhar de acordo com a vontade de Deus. E aqui, quando eles começam a tomar essas decisões, baseadas nessa ideia de sucesso e segurança, eles querem abandonar a liderança de Moisés. E aqui é um perigo. Por que é um perigo? Quando você volta no capítulo 12
de Números, que é um capítulo anterior que nós estamos refletindo, Arão e Miriam, eles começam a criticar Moisés, por conta de algumas decisões que Moisés estava tomando relacionadas a casamento. E aí, eles pensaram o seguinte: será que Deus só fala por meio de Moisés? Será que Deus não pode falar por meio da gente? Sabe o que eles estavam dizendo? Vamos assumir a liderança, vamos tirar Moisés. Moisés está se perdendo, está se corrompendo, Moisés não está mais no caminho. Eu acho que Deus pode falar por meio de nós, eu acho que Deus pode conduzir essa nação por meio da gente, a gente pode assumir o negócio e fazer acontecer. E aí, Deus, o texto vai dizer que Deus aparece a Arão e a Miriam. E por conta disso, Deus castiga Miriam com lepra, por conta de ela ter acreditado que ela poderia tomar o lugar de Moisés. Deus vai dizer assim: Moisés foi escolhido por mim, e eu falo com ele face a face. Ele é meu servo, e eu escolhi ele para conduzir essa nação. Agora, quando esse povo está dizendo assim, vamos escolher um líder que nos leve para o Egito, eles estão dizendo assim, vamos deixar Deus de lado. Moisés não serve mais. Moisés está caminhando com Deus e esse caminho com Deus está nos levando para a batalha, está nos levando para os desafios. Então vamos deixar isso de lado, abandona esse negócio e vamos voltar para o Egito. Escolhemos um líder segundo o nosso critério, nosso gosto, aquele que vai fazer aquilo que a gente espera e vamos caminhar com ele. Mas o princípio é esse, que eles começam a escolher alguém, eles querem escolher alguém que faça aquilo que lhes agrade, e não alguém que está sendo conduzido por Deus. E isso é um grave erro, porque quando nos deixamos influenciar por pessoas que não têm fé, nós iremos caminhar segundo as nossas próprias motivações e propósitos, e isso é um caminho de derrota. Esse é o caminho do fracasso. Esse é o caminho onde a gente vai quebrar a cara, quando a gente caminha pelos nossos próprios desejos e vontades. O maior castigo que Deus pode dar a mim e a você é deixar a gente viver segundo aquilo que a gente quer. Porque a nossa própria maneira de viver e enxergar a vida é o próprio caminho que nos leva à destruição. Agora, quando a gente trilha o caminho de Deus, nós conseguimos enxergar o caminho do sucesso, da vida espiritual, da jornada com Deus. Mas o detalhe é que esse caminho com Deus, ele não é apenas de benefícios e bênçãos aos nossos olhos, ele também é um caminho de desafios. Ele é um caminho de pedras, é um caminho de lutas, de dificuldades. É um caminho onde a gente vai sofrer, onde a gente vai enfrentar batalhas, mas também nós venceremos, porque o próprio Deus que está nos conduzindo também nos dará a vitória. Não se esqueça disso. E por último, que nós podemos tirar como lição aqui também, é que o caminho da derrota, ele é marcado por quando nos esquecemos das promessas de Deus. O versículo 7 diz assim: Calebe e Josué, 2 dos espias que também foram espiar a terra, voltaram e estão tentando motivar o povo. Estão tentando colocar fé nesse povo, fazer esse povo acreditar que Deus é com eles, que Deus vai dar a vitória. E aí esses dois homens agora, diante do que a nação está dizendo, a nação está dizendo o seguinte: vamos escolher outro líder, vamos voltar para o Egito. Diante dessa fala, Moisés e Arão, que são os líderes, caem diante dos seus olhos. Eles não têm o que falar, e Josué e Calebe se levantam. E eles se levantam agora, que são dois espias também, e eles vão dizer ao povo essas seguintes palavras, o versículo 7 até o 9. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles.
Josué e Caleb se levantam aqui para encorajar o povo. Eles querem encorajar esse povo a guerrear, a ir para a batalha. E eles lembram o povo da promessa de Deus. Esse povo se esquece da promessa. Deus prometeu dar a terra a eles. Só que o que eles esperavam? O que a gente muitas vezes espera. Tudo de mão beijada. Tudo fácil. Tudo simples. Tudo acontecendo sem esforço, sem suor, sem nada da nossa parte. E Deus prometeu a terra a eles, mas Deus nunca disse que eles não lutariam. Deus nunca disse que eles não teriam que guerrear. Pelo contrário, Deus prometeu dar a vitória a eles. E não diferente é assim na minha vida e na sua também. Muitas vezes nós estamos esperando, sentados na cadeira, deitados na cama ou na rede, esperando Deus trazer tudo de mão beijada para nós. E Deus está olhando para mim e para você e falando assim: vai, guerreie, lute, porque eu sou contigo. Você vencerá, eu estou contigo. É isso que Josué e Caleb está dizendo para o povo. Tenham coragem, lembre-se da promessa. Qual é a promessa? Esse povo perdeu a proteção. Por que eles perderam a proteção? Porque chegou o povo da promessa agora. E o povo da promessa é a promessa de que o Senhor está conosco. E esse Deus que está conosco nos dará a vitória. Então, como pão, a gente pode devorar esse povo, porque Deus pode nos dar a vitória. Só que tem um detalhe. Esse povo que está a caminho da derrota, diante de suas decisões e escolhas. Olha o que acontece no versículo 10. Mesmo diante desse encorajamento de Josué e Caleb. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Olha qual é a decisão que eles tomam. Quando nos esquecemos da promessa de Deus, nós começamos a tomar decisões destrutivas. Nós começamos a escolher um caminho de destruição. Esse povo se apegou ao medo, ao pessimismo. Esse povo perdeu a fé. E por perder a fé, agora eles estão querendo apedrejar esses homens de fé. Esses homens que têm fé, que estão querendo encorajar o povo, eles estão querendo apedrejá-los. Porque eles entendem que esse passo de fé não é fé, é loucura. E muitas vezes é assim o caminho com Deus, porque a fé, ela é loucura para quem não tem fé, para quem está se perdendo, mas para quem tem fé, essa fé, ela é poder em Deus, para vencer dificuldades e para lutar e guerrear com confiança e com coragem. O caminho da derrota, ele é o caminho marcado pela falta de fé. E entenda isso, a Bíblia diz isso para nós, sem fé é impossível agradar a Deus, não tem como. Quer agradar a Deus, tem que ter fé, irmão. Nós não podemos viver sem fé, e a verdadeira fé, ela é marcada pela coragem em meio aos desafios. Pelo foco na promessa de Deus em meio aos pessimistas. Josué e Caleb não se deixaram influenciar pelos pessimistas. Não se deixaram influenciar por esses homens que só enxergavam as coisas negativas. Pelo contrário, diante de todo esse cenário, onde há o medo, onde há preocupação, onde há insegurança, eles continuam firmes e de pé, porque eles creem na promessa, eles creem no Deus que está com eles e eles acreditam na vitória. Para concluirmos, tenha coragem. Essa é a lição, a primeira lição. Tenha coragem em meio aos desafios, porque Deus é contigo. Se você está no caminho com Deus, tem enfrentado desafios, dificuldades, problemas, não perca a fé. Pelo contrário, tenha coragem. Olhe para os seus desafios e lute. Avance. Olhe para eles e fala: Senhor, eu não tenho forças, mas eu sei que no Senhor eu consigo. E Deus é quem dá a vitória, irmão. Nós não conseguimos aos nossos olhos, mas em Deus a gente consegue. Segunda lição, não se deixe levar por más influências. Pessoas que tentam te levar para baixo, te desanimar na caminhada da fé, fazer com que você desista da caminhada da fé. Pare de ouvir essas pessoas. Essas pessoas que só olham as coisas negativas
E coisas negativas só levam o povo à destruição, ao fracasso. Comece a olhar pelos olhos da fé com os desafios. Comece a olhar a vitória que Deus dará. Pare de olhar a derrota, olhe para a vitória que Deus pode dar. Olhe para aquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus quer fazer na sua vida e nessa caminhada da fé. E por último, concentre-se na promessa de Deus. E vai. Deus prometeu para mim e para você que um dia Ele voltaria para nos buscar. Que nossa cidade, ela é uma cidade que está nos céus, reservada para nós, e um dia nós iremos morar com Ele. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel para completá-la. Nós estamos a caminho da salvação. Então, concentre-se nessa promessa de Deus. Saiba que desafios você enfrentará. Dificuldades, problemas, choros, angústias, sofrimentos. Mas saiba de uma coisa também. Deus também trará a vitória. Um dia nos encontraremos com esse Senhor. E até lá, a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. A única coisa que nos manterá nesse caminho até o final é a fé. Sem fé, nós não conseguiremos chegar até lá. Nós precisamos crer que Deus é conosco e que Ele está conosco em todo o tempo. Creia nisso e que Deus nos abençoe para que nós possamos trilhar o caminho da vitória e não da derrota. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento de reflexão da Sua palavra. Podemos pensar aqui em alguns princípios com base naquilo que aconteceu com o povo de Israel. Diante desses espias que foram ver a terra que o Senhor havia prometido a eles e voltaram com notícias negativas, influenciaram uma nação a viver de uma forma negativa e sem fé. Mas nos ajude, Senhor, a sermos como Josué e Calebe, que olharam com os olhos da fé, que creram na promessa do Senhor e assim tentaram lutar e perseverar, ajudando esse povo a crer na promessa e que o Senhor traria a vitória a eles. Ajuda, Senhor, a todos nós, e que assim nós trilhemos o caminho da fé, para que possamos vencer os obstáculos e desafios até o final, e que o Senhor nos conduza nesse propósito. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu irmão, irmã, amigo, amiga, que Deus abençoe a sua vida grandemente, te dê uma semana abençoada e de vitória. Olhe para a vitória, mas pelos olhos da fé, não por pensamentos positivos, pela fé. Deus é contigo, Deus te dará a vitória, então creia nisso, que Deus é com você, e com Deus nós conseguimos enfrentar todos os desafios. Deus abençoe a sua semana, a sua vida e a sua família, na paz do Senhor. Fica na paz. Uma ótima semana a todos. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor,